seja muito bem-vindo a mais um Redação Novo Tempo e é muito bom estar aqui com você mais uma vez também. E eu quero desejar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, Lucas Rocha, jornalista, e ele também é assessor de comunicação da Igreja Adventista no estado de São Paulo, né, Lucas? Seja bem-vindo. Obrigado, olá a todos. Muito bem-vindo, Hélio Moura, sempre Olá. no Jornal do Novo Tempo. Muito obrigado pela boa recepção. Identidade de nada. Identidade Geral, Wagner Cantore, seja bem-vindo. Obrigado, Suzane. Obrigado pela boa recepção também. Eu acho que vocês têm desejado boas-vindas para mim, né? Porque a semana passada você não estava aqui. Bem-vinda de volta, viu? Obrigada. Tava de férias? Você tava de férias? Ela tá carente, a Suzane. Desculpa, Não, gente, Suzane. é só uma brincadeira, viu? Dá oi pra mim primeiro, depois eu brinco com você. André Leite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Suzane. Seja bem-vinda você também. Obrigada. Bom, e depois de Seja tudo, né? muito bem-vinda, aliás. Que bom que Até você fiquei tá aí. sem graça aqui, né? Bom, mas vamos falar do programa de hoje. Está em pauta no Redação os conflitos entre fazendeiros e índios no Mato Grosso do Sul. A gente discute ainda sobre a crise do governo gaúcho, que teve as contas bloqueadas pelo governo federal. Sobre a pesquisa também, que mostrou que dormir após o almoço pode ser um benefício para a saúde. E ainda sobre a crise migratória que os países da União Europeia estão enfrentando. Mas é claro, você sabe, a sua participação é fundamental para esse debate acontecer e a gente não quer ficar aqui sozinho, não é isso, Leite? Você pode participar, você que ouve a gente pela rádio ou está acompanhando o Redação Novo Tempo pela televisão, pode interagir com a gente. novotempo.com/jornalismo é o nosso site. E as nossas redes sociais são facebook.com/ntjornalismo, no Twitter e no Instagram, @ntjornalismo. Interaja com a gente nas redes sociais. Muito obrigada, Leite, é isso mesmo. E o primeiro assunto a entrar em pauta aqui no Redação envolve os conflitos entre povos indígenas e fazendeiros no Mato Grosso do Sul. E para você entender esse caso, em 2005 a área foi reconhecida como indígena pelo Estado. No entanto, os fazendeiros conseguiram suspender o processo de demarcação, mas os índios decidiram invadir a área mesmo assim. E na última semana, um grupo de fazendeiros tentou retomar a posse das terras e o índio acabou sendo morto. Agora, em uma tentativa de intermediar essa situação, o governo enviou as Forças Armadas para atuar nestes locais. Bom, a gente discute um assunto nesse primeiro bloco muito tenso, muito sério, e esse centro de confronto tem sido a luta por terras, né? Por um lado estão os indígenas, né, querendo um espaço que realmente é de direito deles, mas mesmo assim eles também não podem sair invadindo. Do outro lado, a gente tem os fazendeiros, né, que se sentem invadidos, que as terras são deles. E aí, como é que fica essa situação? Mas agora você falou que as terras são dos índios e as terras são dos fazendeiros. Todo mundo tem razão. De quem, de fato, pertence essa terra? É uma coisa interessante, Por até para você direito. pegar o histórico, né? Você vai ver essas demarcações de terra já aconteceram há vários anos. Eu esqueci o nome do programa que aconteceu, mais ou menos na década de 1950, fez algumas demarcações de terras indígenas no Brasil. E no caso do Mato Grosso do Sul, que é uma das regiões que mais tem tido conflitos recentemente entre fazendeiros e indígenas, isso tem acontecido muito porque a justiça tem remarcado as terras. E aí os indígenas estavam crescendo usando as terras para plantar, para fazer seja lá o que for. Isso foi remarcado e agora eles não têm mais o mesmo espaço que eles tinham antes para fazer as atividades que eles estavam fazendo. E aí eles querem voltar a ter a qualidade de vida que eles tinham antes. Mas aí acaba entrando em conflito com os fazendeiros que conseguiram uma decisão na justiça para remarcar essas terras. Só que o problema é que, tanto de um lado quanto do outro, pegar em arma e partir para cima, a gente sabe que vai dar um problema muito grande. E o pessoal, os fazendeiros, eles querem a terra exatamente para plantar para uma atividade econômica. E os índios geralmente querem a terra, aquele pedaço de terra da reserva indígena, para talvez preservar a sua cultura. Então, fica também esse conflito. Um quer explorar economicamente aquela região e o outro quer manter o meio ambiente, a cultura local, o bioma local. E tem uma questão também de cultura, de agricultura e de subsistência, que a maior parte dos grupos indígenas trabalha dessa maneira com a terra, né? Não quer dizer que vez ou outra eles não estejam vendendo algumas coisas, mas não é um uso da terra de uma maneira a explorá-la economicamente, como acontece com o caso dos fazendeiros. Então, por um lado, você tem uma agricultura quase totalitária de subsistência, ou seja, eles cultivam para o próprio consumo deles, e por outro lado, você tem os fazendeiros que estão fazendo esse cultivo
não para a própria subsistência, mas para gerar lucro, né? Sabe que em 2005, que é esse ano meio emblemático aqui nessa história que a gente está falando, eu fui até Dourados, no Mato Grosso do Sul, no momento que eu estava fazendo um trabalho Nunca sabia que você tinha ido para lá, Wagner. Fui fazer um trabalho lá de assessoria de imprensa, na verdade. Eu tinha acabado de sair da faculdade e estava fazendo um trabalho lá para um evento que aconteceu. E eu visitei ali o espaço onde os índios já haviam invadido, entre aspas, e construído ali as casas e tudo mais. E o pessoal da prefeitura acompanhando a gente ali por aquela aldeia que tinha acabado de virar uma cidade, falando para a gente de algumas questões. E é muito triste o que acontece, porque eles estão tendo realmente a cultura deles muito se misturando com a cultura do homem branco, como eles chamam, né, da cidade, e eles deixam os costumes de lado e eles pegam costumes muito ruins da nossa sociedade. Então, reconhecidamente, né, o número de indígenas que acabam se envolvendo com alcoolismo é muito alto, e lá na época era fortíssimo. A prefeitura estava tentando criar medidas para conseguir fazer com que esses índios deixassem de beber e usar drogas, as drogas ilícitas mesmo, porque esse contato com a cidade acabava fazendo com que ele virasse as costas para a cultura que ele sempre teve, dos pais, dos avós, e acabando por reconhecer uma coisa que não é tão legal nem na nossa sociedade. E um outro ponto é que, naquela época, 2005, eles estavam passando muita necessidade, porque eles não tinham espaço mais para plantar, eles construíram aquela improvisação total, que era praticamente uma favela, ali onde eles estavam morando, então não tinha espaço para plantar e, ao mesmo tempo, eles não tinham um preparo para o mercado de trabalho. Exatamente. Então, não tinha como eles conseguirem se manter ali naquela situação. E a gente está vendo que a situação não tem melhorado de lá para cá, né? Nessa semana mesmo, o governo do estado do Mato Grosso do Sul, inclusive, e a prefeitura pediu, de algumas cidades dessas que estão tendo conflitos, pediram a ajuda do Exército Brasileiro, por meio do governo federal, né, que tem o controle aí, para intervir na questão da segurança. Isso me acendeu também pelo menos uma dúvida, do tipo assim, puxa, a situação do policiamento do próprio governo do estado do Mato Grosso do Sul também não está lá essas coisas, né? Porque não tem condições de resolver um conflito entre fazendeiros e indígenas dentro do próprio território e precisou pedir ajuda do Exército Brasileiro para isso. Pode ser que, lógico, eu só estou acendendo um ponto de interrogação. Será que não é algo que o próprio governo do estado não deveria estar tentando resolver juntamente com as prefeituras, ao invés de ter que pedir ajuda do governo federal? Não sei, só um de ponto duas de interrogação. né? Porque, historicamente, a gente viu aí recentemente no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a própria prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pedindo a força da ajuda nacional para intervir ali, para pacificar as favelas. A gente não acredita que esse problema entre os fazendeiros e os indígenas seja tão grave quanto foi, por exemplo, ali no Rio de Janeiro, nas favelas, na pacificação de favelas, que era uma luta ali com os traficantes. Então, realmente, esse ponto que o Leite colocou é da gente ficar se questionando, poxa, a polícia local do estado não consegue dar conta da situação? Aparentemente, a prerrogativa de cuidado com as populações indígenas tem um respaldo não, mas uma responsabilidade que recai mais sobre o governo federal do que os estaduais ou municipais. Então, talvez seja essa a razão para que as Forças Armadas atuem nesse caso específico, embora haja casos em que a própria Polícia Militar do Estado atue fazendo essa proteção. Eu não sei, na verdade, a proteção se é para quem, se é para os índios ou se é para os fazendeiros nesses casos, nunca sei. Bom, os índios, geralmente é para os índios, porque, pelo menos constitucionalmente, no âmbito do direito, os índios são tratados como incapazes. Então, eles sempre precisam ali, por exemplo, eles não podem tratar de negócios jurídicos, eles sempre são tratados com um certo cuidado, como se eles fossem, talvez, até uma criança. Assim como uma criança precisa de um tutor, de um pai para cuidar, o índio precisa aí da FUNAI para desenvolver a cultura indígena. E também daí vai uma crítica, né? Poxa, o índio tem a sua cultura,
Mas simplesmente pegar essa cultura, que é realmente a cultura local, a cultura nativa, eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem, antes dos africanos chegarem aqui no Brasil, antes de todos os imigrantes chegarem aqui no Brasil, eles estavam aqui. Então, essa é a cultura local. Se o Brasil quer desenvolver a cultura local, eu acho que o caminho não é pegando eles e isolando eles em uma reserva. Talvez a melhor forma da gente preservar a cultura indígena não é isolando, mas promovendo ela no nosso cotidiano. Quero aproveitar um gancho que o Lucas falou sobre a questão de incapacidade. Tem um dado aqui do relatório, segundo o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, que 138 índios foram mortos no ano passado, o que representa um crescimento de 130%. E aí eu jogo a pergunta, será que isso acontece por causa dessa postura que a gente tem, assim, ainda colonizadora, de que a gente vê os índios como inferiores a nós? Será que essa violência acontece por conta disso? Silêncio. Silêncio. Também tem uma coisa, né, gente? Os índios, eles, talvez assim, por essa luta pela terra, né, de uma maneira mais invasiva, realmente não deveria acontecer. Não, mas é tão invasiva assim, e quando acontece o conflito entre fazendeiros e sem terra? É muito diferente do que acontece com os índios e os fazendeiros? Por quê? Porque no caso dos índios, eles tinham um território demarcado e eles tinham direito a esta terra. Exatamente. E aí teve uma nova marcação que os índios não concordaram com ela. E aí, obviamente, existe conflito. No caso do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, eles não têm direito a uma terra e entram em terras onde eles consideram que estão inativas e pertence a grandes latifúndios. Não, isso ok. A minha pergunta para a Suzane foi o seguinte, no conflito, no contato, é tão diferente essa violência, essa agressão que ocorre entre esses dois povos? Medir, quando tem sem terra lutando pelo espaço dele com o fazendeiro, é muito diferente da luta do índio com esse fazendeiro? Não, gente, para violência não existe justificativa. Mas uma coisa que o Leite falou, e é bem verdade, é que o Estado tinha que ter pensado nesse crescimento que eles teriam. Então, assim, de repente demarcaram uma terra que sei lá, X anos atrás, realmente fazia sentido, né? Estava suficiente para aquele tanto de índios. Agora já não é mais suficiente, porque eles se multiplicaram, enfim. Não, e aí está o detalhe. Questão. Se pelo menos ficasse o mesmo tamanho, estava tudo certo. O problema é que em 1950 e alguma coisa, essa quantidade de terra era o suficiente para aquele tanto de índios. O grupo aumentou e a terra foi diminuída. Não é que é a mesma quantidade de terra, eles diminuíram o território que já tinha sido dado aos índios. Essa que é a grande polêmica, porque a remarcação é a diminuição de terras para os índios para poder ofertar terras para fazendeiros. Porque a questão é, a gente econômica, sempre fala, vai sempre para a questão econômica. E é realmente mais um agravante isso daí. O nosso tempo tá acabando aqui, mas eu só gostaria de deixar claro, né, que os meninos comentaram, acho que o Leite também falou isso no início, que é um direito que eles têm, está escrito na Constituição, qualquer um pode pesquisar na internet, está lá, eles têm o direito à terra, e tem várias descrições lá a respeito disso, que tipo de terra, né, que é essa. E, como o Lucas disse, né, eles estavam aqui primeiro, realmente, numa época em que não tinha legislação, tipo um documento que comprovasse esse é o meu pedaço de chão, mas eram deles, né? E o Estado garantiu isso para eles, só que o que está acontecendo agora não é bem isso, né? E o mais triste é que, assim, a gente acompanha essa discussão desde sempre. Desde sempre. Então, né, a gente falou aqui de 2005, que é o ápice, e a gente vem tratando disso sempre, mas o assunto aparece na mídia quando há um conflito um pouco mais representativo, como aconteceu essa semana, depois isso é esquecido e depois volta, mas o assunto não é, de fato, resolvido. Olha, os índios têm essa quantidade de terra, eles vão trabalhar aqui como foi instituído desde 1950. Não é essa discussão que acontece. Vai tendo essa discussão do conflito, a questão de destruição da cultura e tudo mais, mas a gente volta sempre a discutir a mesma questão. E depois dessa filosofia, a gente termina aqui esse bloco e depois do intervalo, a chegada de centenas de milhares de imigrantes provoca caos na Europa. A gente discute sobre isso daqui a pouco no Redação, então não saia daí que a gente volta já já.